Newton tentava medir a velocidade a fim de confirmar se sua teoria estava correta. Mas a medição mais precisa não foi obtida por Newton. A melhor medição obtida na época foi a de William Derham, que conseguiu um resultado de 1.142 pés por segundo. Nessa altura, Newton precisou fazer o que todo cientista deve fazer: um julgamento de valor. Sua teoria previu esse número. A experiência mediu esse resultado. A questão era: isso é bom ou ruim? Esse acordo ou desacordo entre esses números é satisfatório ou insatisfatório? Sabemos hoje que o que Newton fez foi um ato absolutamente estarrecedor. Antes dele, ninguém tinha a menor ideia de qual deveria ser a velocidade do som. Foi então que surgiu Newton, com a ideia correta do que era o som, e calculou sua velocidade com um erro de 20%. Ele deveria ter ficado satisfeito. Mas Newton analisou a situação e achou que ela era total e completamente inaceitável. Porque todo o avanço da revolução científica desde o tempo de Copérnico era retirar a mágica e o ocultismo da ciência. Newton havia introduzido sua teoria da gravitação, na qual forças invisíveis agiam entre os corpos a grandes distâncias e sem que houvesse nada entre eles. Isso parecia a Newton e seus contemporâneos como mágica. Newton defendia a sua teoria dizendo que ela estava correta porque funcionava. Ele conseguia fornecer predições numéricas exatas. Esse é o verdadeiro teste da validade de uma ideia científica. Se a concordância é o verdadeiro teste da sua teoria da gravitação, ela também deveria ser o verdadeiro teste da sua teoria da velocidade do som, que estava errada em 20%. Newton decidiu então corrigir sua própria teoria. O que ele fez tem um nome especial: cozinhada. Nenhum cientista jamais fez uma coisa dessas. Uma cozinhada feita pelo grande Sir Isaac Newton na sua obra fundamental da ciência, Os Princípios. Vou contar o que ele fez. Ouçam com muita atenção. Ele diz: o som desenvolve 979 pés por segundo. Não através do ar, mas através do espaço entre as moléculas de ar. Na verdade, ele anda ainda mais a cada segundo, porque as próprias moléculas ocupam espaço. Que espaço elas ocupam? Ele diz: sabemos que a densidade do ar é 470 vezes menor do que a densidade da água. Se imaginarmos um volume como esse contendo ar, esse ar poderia ser condensado em 1 sobre 470 desse volume. Nesse caso, a distância linear seria de 1/9 da distância linear original. A distância extra percorrida pelo som em 1 segundo é 979 dividido por 9, que é 108 a mais. Se ele acrescenta esse valor, obtemos 1.088 pés por segundo. O resultado está mais próximo, mas ainda não satisfaz Newton. Ele disse: o ar é 10% vapor de água. Como é que ele sabia disso? Ele não disse. A água não participa desse processo. Por que não? Ele não disse também por quê. Deveríamos ter dividido pela raiz quadrada de 9 décimos da densidade do ar. O outro 1/10 é água. Devemos acrescentar a isso 1.088 dividido pela raiz quadrada de 0,9. Isso representa mais 5%, cerca de 55 pés. Acrescentando esses 55 pés, o resultado é de 1.143 pés por segundo, comparável a 1.142 pés por segundo. Agora Newton estava satisfeito. Foi assim que Sir Isaac Newton fez a ciência e o raciocínio triunfarem sobre a mágica e o ocultismo. Até a próxima.
A verdadeira razão da diferença entre o cálculo de Newton e a velocidade do som medida é que o ar é aquecido quando comprimido, fazendo com que volte para trás um pouco mais rapidamente. Esse efeito sutil não seria descoberto senão um século depois da morte de Newton.